Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Esta é a segunda resenha aqui do canal e se você perdeu a primeira sobre o livro Encontro de Marés, tá aqui no card, vale a pena dar uma conferida. Hoje eu venho aqui resenhar pra vocês outro livro de um companheiro de editora. Desta vez é um livro de fantasia. Falarei sobre o primeiro livro da saga, As Crônicas de Arálver, O Retorno do Esquecido. Se essa é a sua primeira resenha, aqui vai uma explicação rápida de como isso funciona. Como eu sou uma escritora em um canal sobre escrita, trarei as sinopses para você do livro, falarei rapidinho sobre o autor, depois eu darei 5 motivos para você não ler o livro. No fim, eu darei minha nota sobre 5 tópicos: a criatividade, a capa, os personagens, as cenas principais e a escrita. Então vamos lá. No reino de Arálver, onde a magia é comum e a beleza permeia, sinais de uma antiga profecia começam a surgir quando o inimigo do reino pisa novamente no litoral das terras de Toul, portando um poder milenar que ameaça toda a paz. O príncipe deve, junto de seus mestres e sua inseparável companheira canina, marchar em direção ao sul, para o deserto de Zangor-on-Tuf, onde a esperança de salvação pode estar esperando. Enquanto parte em sua viagem, o rei organiza suas tropas para um levante contra o exército invasor. Serão pai e filho capazes de derrotar essa ameaça externa? Ou Arálver sucumbirá ao controle do esquecido? O autor é o Henrique Susan Skopel. Lembrando que eu tenho um alto índice de falar nomes errados. É o primeiro livro dele, então temos um estreante. Palmas pra ele, porque merece. Ele tem 20 aninhos e eu me senti muito velha falando isso. Oi galera, meu nome é Henrique Susan Skopel e sou escritor das Crônicas de Arálver. Estou publicando o primeiro volume dessa saga, O Retorno do Esquecido. Espero que você se divirta lendo o tanto quanto eu me diverti escrevendo. É isso aí, muito obrigado. Agora que você conhece o autor, vejamos 5 motivos para você não ler o seu livro. Primeiro motivo, não gosta de sagas. Esse é um livro introdutório de uma saga que provavelmente vai ter 5 livros. Então, se você não gosta de se comprometer assim, as crônicas não são para você. Segundo motivo, não gosta de livros introdutórios. Neste livro, o inimigo principal aparece e você começa a conhecer o seu poder. O príncipe e sua comitiva também iniciam sua jornada ao sul. Aquela jornada que fala na sinopse, ao mesmo tempo que o rei começa os preparativos para a guerra. Então as coisas estão começando a tomar forma e os personagens são introduzidos na história, você começa a conhecer eles, conhecer suas peculiaridades. Livros introdutórios precisam de muita atenção, pois são ótimos para apresentar aquelas dicas discretas que você depois retoma lá nos últimos livros da saga. Sabe aquele botão que o personagem deixou cair, você não deu importância, mas depois lá no 4º livro retoma esse ponto e você fica tipo, nossa, é mesmo? E eu inventei a parte do botão, tá? Não tem botão nenhum. Mas deu pra entender. Isso significa que não acontece nada no livro? Não. Temos várias cenas importantes e com consequências impactantes. Ou seja, os acontecimentos desse primeiro livro afetarão os acontecimentos dos próximos. E muito. Terceiro motivo. Você não gosta de RPGs. Ao ler o livro, você se sente como se estivesse acompanhando uma campanha de RPG. O que pode agradar uns ou desagradar outros. O livro cita vários elementos que quem joga RPG já está habituado, termos mágicos, classes, etc. Se esse não é o seu universo... Quarto motivo, não gosta de autores estreantes. Convenhamos, a prática leva à perfeição. Quanto mais a gente escreve e lê, melhor fica. Assim, se você nunca parar de praticar, a tendência é que o seu segundo livro seja melhor do que o primeiro. E assim que o terceiro seja melhor do que o segundo e o primeiro. E o quarto seja melhor, etc, etc. Logo, a tendência é que o primeiro livro seja o pior escrito. Não significa que ele será ruim, só que de todos que você escrever, entendeu? Por exemplo, a saga Maze Runner. Todo mundo adora o primeiro livro. A história é boa, mas ao longo da saga, você vai vendo que a história vai ficando ruim. Não é a escrita que vai ficando ruim. Então aqui eu tô falando da escrita. O primeiro livro da grande maioria dos autores tem algumas características peculiares que você
percebe que aquele é um autor estreante. Um jeito de contar algo, uma cena de ação, uma forma de escrever alguma coisa. Cada autor tem um ponto. A questão é que tem gente que é que nem a Suzana Vieira. Não tenho paciência com uma pessoa que tá começando. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. O que é um pouco triste, porque acaba perdendo muita preciosidade que tem por aí. Além de poder acompanhar de perto esse progresso de um autor estreante. Quando você simpatiza com o autor, é a melhor coisa. Você lê o primeiro livro e depois confere como é que ele melhorou no segundo e no terceiro e por aí vai. Você acompanha a jornada dele. Quinto e último motivo. Falta de identificação feminina. A comitiva do príncipe é composta por homens. O rei não tem esposa. Aqueles que são mais próximos ao rei são homens. Temos algumas representantes femininas das nações que elas aparecem, mas como o livro foi apenas o começo, elas ainda não foram exploradas, apenas apresentadas. Nós ainda não chegamos na parte em que conhecemos elas melhor. A cadela do príncipe é uma personagem, mas convenhamos, a gente não se identifica com uma personagem canina. Só adora. Então eu senti que faltou um personagem feminina para que algumas pessoas se identifiquem. Lembrando que homens podem se identificar com personagens femininas e mulheres podem se identificar com personagens masculinos. Mas é sempre bom ter uma representatividade. Senhor dos Anéis, por exemplo, não tem personagens femininas na comitiva do Anel, mas são 9 personagens. São 9 opções ali para a gente criar algum vínculo afetivo. E ainda, fora da comitiva, nós temos a Arwen e a Elwyn. Também não sei se o autor vai aumentar essa comitiva. Talvez ele aumente, seja com personagens femininos ou masculinos. Talvez as representantes femininas das nações tenham um destaque especial nos próximos livros. Ainda não sei, porque eu só li o primeiro. Mas dá pra perceber que há um mar de possibilidades para esse autor explorar. Vejamos o que ele tem planejado para os próximos livros. Vamos para as notas finais. Avaliarei de 0 a 10 a criatividade, a capa, os personagens, as cenas principais e a escrita do autor. Para a criatividade, eu dou 8. A princípio, porque é o primeiro livro, né? Ainda tem muita água para rolar. Mas a princípio me pareceu mais uma história de RPG. O que não é um ponto negativo se você gosta de RPG. Se torna até um ponto positivo, né? Mas como eu tô avaliando a criatividade, eu tirei uns pontinhos. Entretanto, como uma boa história de fantasia, abemos muitos personagens, muitos cenários. O autor tem uma visão clara de como os personagens e os cenários são, e isso é notável em sua escrita. Ele descreve o caminho que o personagem faz ao longo dos cenários, ou quando ele percorre o castelo, por exemplo. E se você prestar atenção na descrição, você vai conseguir visualizar esse lugar perfeitamente. Eu digo prestar atenção porque muitas vezes a gente não presta atenção nas descrições, né? Você vê, passou pelo corredor com uma tapeçaria e chegou na cozinha. Sou dessas. Desculpa, eu tenho que ser sincera, porque eu sei que tem muitos como eu por aí, né? Mas enfim, se você prestar atenção, você vai conseguir visualizar. E notará que o autor tem essa visão clara de como do mundo que ele criou. Então, ele teve a criatividade de criar cenários e personagens, apesar de algumas criaturas serem emprestadas da RPG. Então, eu dei uma nota alta, mas não perfeita. Vamos ver se com as continuações dos livros essa nota sobe ou desce. O próximo item a avaliar é a capa. Eu vou dar um 8 ou um 7. 7,5. Eu gostei da figura e de capa, faz todo sentido com a história. A lua é bonita, o mar... Só que eu odiei esse castelo, cidade ou sei lá o que tá ali no fundo. Essas luzes me deram a impressão de uma área urbana, de prédios, sabe? E não é isso que eu quero em uma história medieval. Então é um detalhezinho que me deixou muito frustrada. Próximo item a avaliar é os personagens. Esse ponto foi muito difícil de dar nota. Deixa eu ver se eu consigo tentar explicar. Os personagens da comitiva, a galera que tá acompanhando o príncipe, eu dou nota 9. O rei, eu dou nota 9. Representantes das nações do reino, 7,5. O vilão, eu dou 8. Viu como eu não consegui chegar em um consenso? Então deixa eu destacar alguns pontos separadamente. O príncipe possui 3 mestres, pelo menos que apareceram. 2 deles são gêmeos, que eu adoro. São meus personagens favoritos. São carismáticos e possuem características peculiares que podem ser muito bem exploradas ao longo da série. Então eu espero que o autor invista neles nas continuações. O terceiro mestre, que eu não sei falar o nome, ele é ok.
Eu não consegui entender muito bem qual é a dele. E conversando com o autor, eu entendi. Eu entendi porque ele é daquele jeito, eu consegui compreender o personagem melhor. Só que nem todo leitor vai conseguir conversar com o autor como eu consegui, né? Mas temos tempo. Esse foi só o primeiro livro, tem mais uns 4 pra gente conseguir conhecer e ficar muito íntimos dele. Quem mais se destaca é o Bardo. Em pouco tempo você já sabe de qual é que é a dele. Só que ele chega quando a história já tá andando. E é uma parte em que você já tá suspeitando de tudo e de todos, até de você mesmo. Você fica com aquele pezinho atrás de... Será que ele tá do lado do vilão? É óbvio demais, né? Temos a cachorra gigante do príncipe e que não tem como não gostar de um cachorro. O príncipe tem seus momentos. Há partes em que eu tenho aquela ligação que você tem com o protagonista e outras que eu tô mais preocupada com outro personagem. Ele tem 10 anos e quando a história te lembra disso, você cria aquela ligação maternal, paternal com o personagem. Porque você fica preocupado, tipo, é um menino de 10 anos. O vilão, eu não consegui decidir se ele é um estrategista inteligente ou se ele só deu sorte mesmo. Mas ganhou pontos porque logo nesse primeiro livro você já começa a conhecer o vilão. Você vê um lado dele, um lado, digamos assim, humano. Porque você vê as motivações dele, você vê que ele não é só tipo um coringa que quer só ver o caos reinar. Não estou criticando o Coringa. O Coringa faz muito sentido ele só querer ver o caos reinar. O vilão tem motivações, objetivos e sentimentos. Ele não é vazio. Por fim, o rei, você também consegue conhecer ele bem logo nesse primeiro livro, então foi um ponto positivo. E eu me importo com o personagem. Ponto positivo. Mas temos os representantes das nações, e são várias. Então foram aparecendo um atrás do outro, você consegue perceber algumas características principais desses representantes, mas só essas coisas mais superficiais. Nenhum deles foi bem explorado ainda. Como o rei está organizando entrar em guerra, acompanhado dessas nações, então eu prevejo que nós veremos muito desses representantes ao longo dos livros. Esse livro foi mais focado no príncipe e na comitiva dele. Por isso que nós conhecemos melhor os personagens da comitiva. Cenas principais. Para não ficar que nem outro tópico, acho que eu vou dar uma média de 7. Mas deixa eu explicar. O livro trouxe cenas muito boas, arcos importantes para um contexto maior da história. Mas eu descontei um ponto por não sentir que tem um arco principal desse livro. Tivemos várias cenas principais importantes e muitos progressos, então o livro não é descartável ou parado. Vamos ver se você vai me entender. Sabe quando você pega uma história grande e rasga 100 primeiras páginas? Você vai ter cenas importantes ali, personagens, o começo da história, mas não vai ter um arco completo, fechado. Harry Potter. A saga inteira gira em torno da história com o Voldemort. Mas em cada livro temos um arco fechado, um ano da escola. Então a história se fecha ali, apesar de ter um arco principal rolando ali em volta. O Retorno do Esquecido, o primeiro livro da saga, teve uma grande cena, um grande clímax. E eu senti que o livro poderia ter acabado ali ou um pouquinho depois. Mas ele continuou. Beleza. Então temos mais cenas, mais lutas. E uma cena muito importante que agregou e muito. E revirou tudo que o personagem e você acreditava até aquele momento. E você começa a duvidar de tudo e de você mesmo de novo. E eu adorei. Então teve uma consequência que não fez muito sentido pra mim. Talvez faça nos próximos livros. Mas foi algo grave que eu não vi sentido acontecer no momento. Então isso acabou me fazendo tirar 2 pontos. Mas eu prometo devolver esses pontos se fizer sentido nos próximos livros. Só que continuando, depois dessa reviravolta, o livro poderia ter acabado, mas ele continuou. A jornada da comitiva continua, rola outras coisas, e o livro termina meio que pela metade, apesar de ter acontecido muita coisa. Não temos um grande final, sabe? Um fechamento pro arco do primeiro livro. Então, se você também é autor, aqui vai minha dica. Planeje bem a hora que você vai terminar cada livro. O que será resolvido no final de cada etapa? E o que ainda falta resolver? Isso não tornará a sua história ruim no geral, quando você olha ela inteira, mas causa um certo incômodo na hora que você termina o exemplar. Por fim, vamos avaliar a escrita. Assim como o Encontro de Marés, eu consegui pegar esse livro sem revisão da editora. Pela revisão crua, sem qualquer edição, eu dou 7,5. Então essa nota deve aumentar com a edição da editora. Eu vi um potencial enorme.
de verdade. Mas você consegue perceber que é a primeira obra de alguém. Falando em questões de ortografia e gramática, algo que tinha muito antes da revisão era o uso de advérbios, principalmente advérbios de modo. Eu até conversei com o autor e contei sobre a dica que Stephen King dá sobre o uso de advérbios, que eles não são seus amigos. Advérbios dão um ar de que o texto tá meio preguiçoso. Você pode usar advérbios, eles não são proibidos, mas se você pode descrever o verbo de outra forma, dê preferência para essa outra forma. Não tenha preguiça e só use o advérbio. Por exemplo, ele pegou o livro calmamente. Ao invés disso, você poderia dizer: ele respirou fundo antes de esticar a mão para alcançar o livro, sem qualquer sinal de pressa, como se estivesse todo o tempo do mundo. Ou pode até escrever com menos frufru. Com calma, ele esticou o braço e pegou o livro. Calmamente é uma palavra muito longa e interfere no ritmo da leitura. Ele pegou o livro calmamente. Viu quantas batidas eu dei? A frase "ele pegou o livro" tem um ritmo um pouco mais acelerado e o calmamente puxa, dá uma freada. Naquela versão cheia de frufru, a frase inteira fica no ritmo mais calmo. Então combina. Com calma, ele pegou o livro. A vírgula dá uma desacelerada também na frase. Então ela fica mais harmônica. Tem hora que o advérbio combina com o ritmo da frase, mas tem hora que não. Agora, passando para o estilo de escrita do autor, ele tem aquele estilo de fantasia, mas não é rebuscado. Ele ama descrições, né? Como todo autor de fantasia. Só que eu não achei elas cansativas, o que é um ponto muito positivo. Quem já leu O Senhor dos Anéis aí? Tolkien eu amo, senhor, fada sem defeitos. Mas eu dou umas puladinhas de linha na hora que ele começa a descrever florestas. Sem tempo, irmão. O Retorno do Esquecido é o primeiro livro das Crônicas de Arálver. Como é o primeiro livro da saga, nós temos umas pontinhas soltas e um gostinho de eu quero explicações. É ruim, né? Porque a gente tem que esperar os próximos livros. Mas é bom, porque o livro gerou essa expectativa. Ele conseguiu fazer isso. Eu fiquei com vontade de ver o resto. Então, senhor Henrique, eu quero o restante da história. Me dê. Se você não gosta de fantasias, eu bato palmas porque você me assistiu até aqui. Se você gosta, vale a pena dar uma conferida. Entra no site da editora, confere você mesmo o livro. Se quiser, entre em contato com o autor, siga nas redes sociais que vou deixar na descrição. O livro está na pré-venda, então no momento, no dia desse vídeo, ele só é vendido no site da editora. Mas se você está vendo esse vídeo no futuro, ele já pode ter saído da pré-venda e você pode encontrar no site do Submarino, na Amazon, pode encontrar e-book. Então dá lá uma conferidinha, porque comprar o livro na pré-venda ajuda muito o autor. Comprar o livro fora da pré-venda também. E eu finalizo falando que eu tô muito ansiosa para ver a evolução dele no segundo livro. Porque a gente tá sempre aprendendo coisas novas e eu sei que ele já aprendeu bastante só nesse período de terminar o livro dele e engatar no segundo. E é essa maravilha de acompanhar a carreira de um autor estreante. Se ele estourar, virar um best-seller um dia, você vai poder dizer que acompanhou ele desde o começo. Então é isso, gente. Clique no botão gostei se você gostou. Deixe nos comentários se você tiver alguma sugestão, se você se interessou pelo livro. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então, eu vejo você no próximo. Até lá!